Não está muito grave, não? Está um pouco grave, não está? Não sei se dá para deixar mais agudo. Se não, está bem também. Acho que está bom o som, né? O tema, ele está ligado à questão da liberdade, né? Liberdade para transformar nossas vidas, para a gente andar numa direção onde a gente possa encontrar a felicidade, ultrapassar o sofrimento e também seguir o caminho espiritual, encontrar a visão mais elevada, né? Esse é um tema super importante, assim. Se nós olhamos desde a perspectiva mais elevada, esse ponto da liberdade ele nos leva a convergir em direção a uma imagem muito interessante que é usada no filme Sansara, que talvez alguns de vocês tenham visto, né? Que é a imagem de como que se faz uma gota de água nunca evaporar, nunca secar. Então nós, como vidas individuais, nós somos como gotas d'água, né? A gente tem um prazo assim para secar aquilo, né? Vai secando, a gente não quer ver, mas aquilo vai secando. E aí tem esse ponto, como é que uma gota d'água pode nunca secar? Aí a resposta é jogando de volta para o mar, né? De volta para o mar. Então esse ponto é um ponto super interessante, né? O que significa retornar ao mar, né? Jogar de volta essa gota no mar. Naturalmente, quando a gota está no mar, ela está unida com aquilo tudo, ela não vai secar, não tem como secar, né? Assim. Então esse é um ponto delicado também no caminho espiritual, sabe? Porque, por exemplo, quando nós somos gotas separadas, a gente tem uma sensação de individualidade, né? Clara. Quando essa gota ela volta para o mar, aquilo é um pouco assustador, assim, né? Porque é como se essa consciência de individualidade ela agora se fundisse com o próprio mar. Então, ainda que a gente não vai mais secar, mas a gente está nem deixando de ser a gente mesmo, assim, né? Então, com um problema, assim. Então, há essa aflição, né? A nossa manifestação toda, ela está organizada a partir de visões individuais, assim, né? Então, a gente tem um pouco um susto nisso. Tem uma história que uma vez eu vi o Osho, os textos dele, né? Achei aquilo super lindo também. É a angústia de uma porção de água que está dentro de uma garrafa, flutuando no mar. É a angústia de uma água do mar aprisionada dentro de uma garrafa, flutuando no mar. Ou seja, ela está unida com o mar, mas ela ainda tem a garrafa, né? Se quebra a garrafa, ela se dissolve no mar. Isso é um problema, assim, né? Então, aquela artificialidade, no caso a garrafa, né? Ela dá o sentido de existência, dá o sentido de individualidade para aquela água. Então é uma situação parecida, assim, né? Quando nós pensamos em liberdade, essa liberdade, ela, de modo geral, ela está se referindo à liberdade da nossa identidade, da nossa
manifestação individual. Assim. A gente não está olhando a liberdade num sentido muito amplo. Se nós olharmos isso desde uma perspectiva ampla, espontosamente surgem muitas formas de inteligência que são inteligências não propriamente individuais. E eu vou dar exemplos disso, né? Essas inteligências, elas são chamadas de inteligências porque elas manifestam originação dependente. Quando nós olhamos com muito cuidado como é que a nossa mente opera, o que dá um sentido, uma sensação de operação na mente, de existência nossa, essa sensação de existência, ela está diretamente ligada à originação dependente. Que é alguma coisa que também nunca foi apresentada. Né? Nos textos budistas, isso também não é muito comum, sabe? Porque existem classes de ensinamento, né? Mas a classe de ensinamento da originação dependente, ela é muito preciosa. Assim. O Nagarjuna, como o próprio Buda, e como outros mestres, eles vão dizer, a mente do Buda é descrita pela originação dependente. A forma de operar a mente. Né? Essa noção da originação dependente, ela também está ligada a ensinamentos muito sutis, assim, relacionados à vacuidade e luminosidade. Então, se vocês contemplarem assim, o que a mente da originação dependente faz, ela essencialmente constrói a experiência do mundo. E o mundo, enfim, ele surge como uma experiência, ele não surge como alguma coisa, ele surge como uma experiência. Todas as pessoas que trabalham, por exemplo, com design, mesmo moda, coisas, os arquitetos também, né? Os artistas, os músicos, todos eles têm uma afinidade com esse aspecto luminoso de construções de realidade. E a originação dependente, vocês vão perceber. A gente pega alguma coisa e faz assim, e ela vira uma outra coisa. Por exemplo, quando a pessoa pega cores, tintas, e aplica sobre um painel, vai surgir alguma coisa que está além das tintas e do painel. Né? A gente vê alguma coisa a mais. Mesmo quando a pessoa vai a algum lugar, né? Que é um tipo de situação que os rapazes têm sido enganados, assim, geração após geração. Né? As meninas se pintam, dão uns tracinhos assim. Os rapazes veem muito mais do que a tinta. É um mistério isso. Né? E aquilo muda a mente deles. Né? Eles ficam com ideias assim, um pouco perturbadas. Então isso também é arte. Né? Eu vi na Zero Hora agora ontem, né? Tinha um artigo longo de um comentarista, repórter da Zero Hora, explicando a perturbação dele por uma mecha azul no cabelo de uma menina. Uma coisa assim profunda, né? Então, como que isso pode acontecer, né? E vocês olhem, assim, indo para coisas um pouco mais sérias, né? Não menos graves. Pega, por exemplo, barro, né? Esse é o segundo dos 12 elos da originação dependente. Samskara. Aí o Buda, ele mostra como que uma pessoa pega argila e de repente aquela bolota de argila vira alguma coisa, né? Sem nunca deixar de ser aquela argila original. Então, qual é a diferença entre a argila original e o vaso, ou a forma que aquilo toma? Né? Essencialmente aquilo é argila. Nós também podemos pegar uma argila
apertar assim, daqui a pouco a gente diz tijolo. Então a diferença entre o barro original e o tijolo não está no barro. Também não é propriamente a forma, mas quando nós olhamos para o tijolo, a gente está vendo uma função, né? Tem algo prático. Assim. A gente gerando do mesmo modo uma coletividade de tijolos, nós vamos terminar pensando numa parede. Naturalmente, quando a pessoa vê o tijolo, ela não está vendo o barro propriamente, ela está vendo um tijolo. Quando ela pensa, quando ela junta os tijolos, ela vê a parede, ela não está vendo os tijolos propriamente. Quando a pessoa junta paredes, ela está vendo uma sala. Quando a pessoa tem um conjunto de salas, ela vê uma escola, por exemplo. Estou aqui narrando a escola de Alto Paraíso, como é que a gente fez, foi mais ou menos assim. A gente olhar, é o barro, mesmo o barro que as crianças pisotearam, amassaram lá para deixar no ponto para fazer o adobe. Mas a originação dependente é aquilo que nos permite também falar de luminosidade. Por exemplo, quando a gente olha para o barro e vê o tijolo, a gente está vendo alguma coisa que é inseparável de nós mesmos. Né? Nós estamos construindo a substância que altera o barro para virar tijolo, nós vamos chamar de luminosidade da mente. Quando a gente desenhar o tijolo, nós não vamos desenhar o barro, a gente desenha o tijolo. Quando a gente não desenha junto os tijolos e faz uma parede, não tem barro ali, pessoal. Quando a gente pensa sobre isso, a gente não pensa no barro, nós estamos pensando naquela função. Então esse é o aspecto luminoso da mente. Então a gente diz, as coisas também elas são não nascidas. A escola, ela não começa com inauguração. A escola começa com uma ideia muito antes. Muito antes de pegar o barro, a escola já está existindo, um aspecto luminoso da mente. Então, nossa mente constrói as coisas desse modo, ela constrói e sustenta através de um processo. Isso é originação dependente. Se vocês olharem com cuidado, a biosfera é um lugar muito inacreditável, porque todos os seres têm a capacidade da originação dependente. Essa é a razão pela qual os Budas dizem que todos os seres têm a natureza de Buda. Porque é muito extraordinário nós olharmos para as coisas e construirmos com a luminosidade. Depois nós nos relacionamos com as coisas, não a partir da substância delas, mas a partir da função que é vista através da luminosidade da mente. Então, em todas as direções nós olhamos assim. Nós olhamos para nós mesmos assim também. A gente se constrói assim. Essa é a razão pela qual esse mesmo corpo nós podemos, em diferentes horários, ter diferentes coisas. Né? A gente, até uma certa hora, nós somos aqueles que estão cuidando das crianças, estão ajeitando eles, estão dando comida, dando banho, arrumando para mandar para a escola. Aí depois nós chegamos no trabalho. A gente chega no trabalho, nós nos concentramos, temos outras funções, outras formas de relação. As pessoas que nos conhecem no ambiente, elas constroem uma imagem de nós do mesmo modo que nós construímos os tijolos. Eles constroem imagens de nós e nós construímos imagens deles naquele contexto. Se eventualmente a gente se encontra num outro contexto, aquilo é assim, a gente vai ter que traduzir as visões, vai construir uma outra visão. E talvez a gente vai dizer, eu nunca imaginei que você, por exemplo, jogava tênis. Eu podia imaginar qualquer coisa, nunca vi você dançando. Você, assim, independente do lugar que a gente encontra as pessoas, a gente vai se surpreender. As pessoas têm muitas formas de manifestação luminosa, elas se constroem de vários modos. Né? E nós também terminamos construindo as pessoas só de acordo com os ambientes onde nós vivemos. Esses ambientes onde nós vivemos, eles também são construções luminosas.
bolhas de realidade. A gente olha aquilo de um certo jeito, né? Incluindo a família, o trabalho. Essa é uma das razões pelas quais, uma vez que tudo surge de um modo luminoso, nós também podemos reconstruir as coisas de modo luminoso. Né? Assim, a gente pode fazer isso. Então, as nossas vidas podem ser reconstruídas, nós podemos redefinir as coisas, andar em outras direções. No caminho espiritual, nós, em princípio, vamos ultrapassar o caminho da gota separada. As gotas separadas, mesmo que possam viver em diferentes ambientes, em diferentes bolhas, as gotas vão em direção à dissolução. É inevitável. Mesmo que a gente tenha muitas habilidades em trocar os contextos e construir luminosamente em várias direções, a base da nossa sustentação, do mesmo modo que o tijolo vai se desmanchar, nós também vamos nos desmanchar. Isso é inevitável. Agora, essa função da originação dependente, ela é uma função mais ampla do que a função da gota ou do tijolo. Essa capacidade de operação da originação dependente, ela é algo que não se dissolve. Esse é um ponto super interessante, assim, né? Por exemplo, vocês vejam, quando a gente dorme à noite, a gente eventualmente sonha, lembra do sonho também, né? Quando a gente lembra do sonho, essa operação do próprio sonho é a operação da originação dependente. Vocês vejam assim, nós não temos objetos propriamente, objetos tangíveis. Tudo que a gente for capaz de ver durante o sonho é uma construção da própria mente. Então é como a mente olhando a sua própria mente, né? A mente olhando os objetos que a própria mente constrói. As pessoas que a gente vê, ou nós mesmos, são construções desse aspecto luminoso da própria mente. Mas ainda assim, em meio a isso, nós sentimos a vida operando. Por quê? Porque nós temos a sensação de que a gente deveria fazer algumas coisas, evitar outras coisas. Nós temos desejos, apegos, nós tentamos mudar situações. Toda essa operação de olhar para alguma coisa, tentar escapar, organizar outras coisas, isso é a própria originação dependente. Né? Se a luminosidade da mente não tem nenhuma substância dentro do sonho, não seja apenas a luminosidade da mente, buscando uma flexibilidade para deslocar o funcionamento, a operação da mente em outras direções, produzir outros objetos, estabelecer outras relações entre os conteúdos que surgem no próprio sonho. Então essa capacidade nossa de associar coisas, essas coisas que a gente está associando, não precisam ser coisas tangíveis. Elas são coisas luminosas, são objetos luminosos, eu vou ajustando um com o outro e vou produzindo outras realidades. Então esse funcionamento é o funcionamento que nos dá uma sensação de viver. Essa capacidade de pensar desse modo. Isso acontece quando nós estamos acordados, acontece quando nós estamos dormindo também. Mas vocês vejam, enquanto a gente dorme e sonha, a gente não tem a noção que tenha um testemunho, tem alguém registrando alguma coisa. Né? Eu acho muito surpreendente que, ainda que a gente esteja vivendo uma situação realmente onírica, né? Uma situação de sonho mesmo, e durante aquilo a gente não esteja registrando conscientemente, quando a gente acorda, tinha algo que não estava no sonho, mas que estava registrando o sonho. Então esse é um ponto super interessante. Assim. Do mesmo modo nós estamos vivendo as nossas vidas em qualquer
qualquer idade a gente é capaz de lembrar o que aconteceu em muitas passagens da infância, né? Mas a gente vivia aquilo na infância como se fosse um jato, assim. Não era propriamente reflexivo, não ficava estudando o que estava acontecendo. A gente viveu aquilo e a gente lembra das imagens e lembra do que acontecia. Então, isso produz uma consciência sobre uma natureza que não é o sonho, que não é o conteúdo do sonho, mas ela é um silêncio incessantemente presente junto com tudo que nós fazemos. Então isso também é chamada natureza de Buda. Junto com essa natureza de Buda, todos os seres têm isso. Junto com essa natureza de Buda tem essa outra manifestação da natureza de Buda, que é a originação dependente, que é o aspecto luminoso da manifestação, ou seja, nós sempre portamos a capacidade de associar coisas e originar outras coisas, assim, construindo com a luminosidade da mente. Se a gente olhar os outros seres, eles fazem isso o tempo todo. Eu acho até comovente de ver isso, porque vocês pensam assim, o Buda, ele dá um ensinamento sobre originação dependente, né, num ensinamento que é chamado Sutra da Haste de Arroz. A gente não está muito acostumado a olhar as plantas como inteligentes, né? Mas o Buda, ele vai dar esse exemplo, né? Que é o talo de arroz. Então, nós temos uma semente de arroz. Ela no solo e na umidade, na temperatura adequada, na época adequada, ela incha e brota. Então vocês vejam, tem minimamente uma inteligência ali tem vida. Se vocês passarem essa semente no micro-ondas antes, ela não vai nascer. Vocês vão destruir a essência dessa vida. Quando vocês colocam a semente viva no solo, ela vai produzir raízes e vai produzir um talo. De modo espantoso, enquanto ela produz o talo e a raiz, a própria semente começa a desaparecer. No final de um tempo, nós não temos a semente, nós temos talo, folha, raiz. Espantosamente, essa inteligência, que é sucessora da inteligência da semente, ela segue, ela vai produzir um pendão e vai produzir outras sementes. Com o tempo, o pendão, o talo, a raiz secam e as outras sementes caem no solo. Então tem uma vida inteligente ali. Como é que a originação dependente se dá aí? Vocês vejam, os nutrientes do solo, eles são puxados através da umidade da seiva, né? Eles terminam gerando folhas, eles terminam gerando vegetais. A planta é capaz de pegar o carbono do ar, o dióxido de carbono, é capaz de pegar outros componentes do próprio ar, pegar nitrogênio e pode pegar também os nutrientes que estão no solo. Mas ela não pega aquilo e guarda como nutrientes. Ela combina e transforma em folhas, em outras coisas. Ela é capaz de pegar a luz do sol e juntar com esses nutrientes e fazer outros componentes. Tem uma inteligência ali dentro. Se vocês pegarem aquilo, secarem, moerem e analisarem, vocês vão encontrar os minerais, vão encontrar o carbono, vão encontrar as coisas que estavam. Mas a vida da planta foi capaz de associar essas substâncias de um jeito
inteligente, que é capaz de agregar outras e outras e outras. Se a luz vem do lado, as folhas se organizam para um lado. Se a luz vem de outro lado, elas se organizam de outro lado. Além do mais, a inteligência daquela planta não está presa nem à função da semente, nem à função do talo, nem à função da raiz, nem à ânsia. Ela vai mudando de acordo com a situação que está decorrendo. Mas a inteligência é sempre originação dependente. Ela pega alguma coisa e é capaz de transformando em outra coisa. O nosso corpo faz coisas assim também. Vocês vejam, nós também tomamos nutrientes de várias origens, né? Nós somos capazes de fazer surgir um ser humano a partir daquilo, né? A gente pega coisas que não são humanas e transforma em células humanas. É assim. Então, a originação dependente operando o tempo todo. É muito comovente que, do mesmo modo que a planta surge devorando a semente, e as novas sementes surgem devorando a própria planta, a vida toda ela se dá assim, né? Eu acho assim, super comovente que a gente viva a partir das vidas dos outros seres. Não estou pensando aqui em galinha, nem porco, nem vaca, né? Estou pensando na vida em geral. Nós vamos tomar outros seres que são capazes de manifestar a originação dependente e nós vamos utilizar o corpo deles para forma de alimentar o nosso próprio corpo, sem o que nós não conseguimos andar. Se nós olharmos com cuidado, a biosfera inteira opera desse modo, né? Os seres, eles compartilham os corpos uns dos outros, eles vivem a partir dos corpos uns dos outros. Isso é o viver. Mas na biosfera, ainda que tenha dor aqui ou ali, essa dor ela é parecida, eu acredito, com a dor da semente que se sente traída pela raiz e pelo talo que brota dali. Diz, eu fui bobo, deixei inchar e agora eles estão me devorando e nunca mais vão falar de mim. Não quero que eles cresçam, eu quero continuar semente. Não vai acontecer. Então é muito interessante, muito interessante isso. É como também os pais, né? Os pais, eles dão um jeito assim, de fazer os filhos surgirem, menos que eles vão murchando assim, né? Eles vão empurrando os filhos para cima, né? Assim. Então a nossa alegria é ter essa originação dependente além das imagens autocentradas das individualidades. Então quando nós olhamos desse modo um pouco mais amplo a operação da originação dependente, a gente vê que a inteligência da planta sempre é a originação dependente, mas ela não está presa à noção da semente, nem do talo, nem da raiz, nem do pendão, nem da flor, nem da folha, etc. Ela não está presa nisso. Ela segue se movendo. Isso pode ser parecido também com uma chama de uma vela que é sempre igual e ao mesmo tempo é sempre diferente, né? Uma vez que as substâncias que estão passando por ali são diferentes. O brilho é parecido, momento a momento. A chama é a sucessão da chama anterior, né? Porque havia uma chama, tem agora essa chama. Mas ela não é igual, não é a mesma coisa. Mas, do mesmo modo, a chama da vela, ela não fica presa ao passado, ela não se ocupa, ela não se preocupa com isso. Ela apenas brilha, apenas se move. Quando nós estamos presos na noção da gota, é como se nós fôssemos a semente, ou o talo, ou a raiz, ou a folha. Nós temos um sofrimento dentro disso.
Mas se nós somos a inteligência da originação dependente, essa inteligência ela segue viva, ela ocorre. Se nós estamos presos à gota, quando nós vamos dormir, talvez a gente se assuste, né? E agora, eu vou para onde, né? A gente desaparece como um ser que está acordado. E a gente surge dentro do sonho. Quando o sonho vai desaparecer, talvez a gente tenha uma aflição. E agora? Eu desapareço daqui, o que vai acontecer comigo? Né? Aí nós surgimos acordados de novo, né? Quando nós entramos no processo da morte, a gente pensa, e agora? O que vai acontecer comigo? Assim. Aí depois de morrer, a gente também se pergunta, e agora? Quando a gente vai renascer, a gente pergunta, e agora? E assim segue, né? Aí nós temos esses que são chamados os 6 bardos. São situações que parecem totalmente reais, mas são situações de gotas. São situações parecidas com a semente que gera a raiz, que gera o talo, etc. Situações diferentes. Assim. Então, há uma liberdade natural muito ampla, que é essa liberdade associada à luminosidade. E as situações que nós construímos são situações luminosas, a gente constrói através da originação dependente. Isso está sempre disponível para nós. A gente pode não ver, a gente fica preso a várias construções que a gente estabelece, né? Às vezes a gente pensa como uma pessoa vai anotar a sua vida, né? Vai descrever a sua vida. Ela vai se lembrar de muitas diferentes passagens que, na verdade, não são ela mesma, né? A pessoa tem dificuldade de falar dela mesma, ela fala de coisas que passaram. Um aspecto interessante também é que nós vivemos na perspectiva, nós sempre temos uma visão de futuro, de modo geral, assim, né? Visão de futuro. Essas visões de futuro, elas pertencem ao presente. E, do mesmo modo que o nosso presente a cada dia muda, o nosso futuro a cada dia muda. Então tem futuros que ficaram para o passado sem nunca ter ocorrido. Eu acho aquilo super interessante. Porque nunca virou, né? Nunca virou presente, mas já virou passado. Às vezes eu fico pensando, o jogador de futebol nessa vida já não vou mais poder. Eu olhei um festival de dança aqui na cidade, né? Eu acho que nunca deu certo. Assim. Acho que essa vida não vai funcionar também. Então tem algumas coisas que não cabem mais no futuro. Assim. Então aquilo ficou para o passado. Não tem mais solução. Né? Agora vocês vão vendo, na medida que nós vamos vivendo, as próprias plantas, elas podem pensar agora mais uma folha, elas ficam lá projetando agora mais uma folha, agora mais um perdão, mais umas flores. Né? É assim. E vamos aumentar a nossa base, ampliar as raízes aqui, chegar, quem sabe, a nutrientes que a gente nunca tinha alcançado, né? Encontrar fontes de água mais profundas, ganhar mais sol, ultrapassar os outros que estão aqui. Assim, né? Pode pensar assim. Lá pelas tantas das plantas meio desanima, você fica com uma cara meio assim. É quando a velhice chega. A velhice chega quando não tem mais futuro, vocês entendem? Aquele mesmo futuro que nunca chega, ele é um sinal de uma decisão nossa de seguir com a originação dependente. Nós ficamos combinando coisas, andando numa certa direção. Quando a gente não tem mais essa perspectiva de por onde é que nós estamos indo, é quando o Paulo do arroz começa assim, começa a ficar meio estranho. Então, todas as manifestações de gota separada, tem uma hora que elas começam a secar. Assim. Mas, o que significa, então,
significa a gente jogar a gota para o mar. Esse é um ponto super interessante, assim. Há um conjunto de inteligências que não dependem de uma individualidade. Às vezes a gente não se dá bem conta disso, né? Então, a inteligência dentro do mar, ela é diferente das inteligências individuais, mas ela é a mesma inteligência da originação dependente. Por exemplo, as 4 qualidades incomensuráveis, 6 perfeições, 5 sabedorias. Elas são todas sabedorias que não é possível descrever como individuais. Então, se a gente tomar a sabedoria do espelho, né? Uma dessas sabedorias assim. Então, a sabedoria do espelho, ela pressupõe a nossa capacidade de entender os outros no mundo deles. Então, isso, o que é? Isso é próximo da mente onisciente, né? A mente que não está no corpo de alguém. Se ela estiver no corpo de alguém, estiver focando a sua operação a partir do interesse de uma gota particular, ela não consegue chegar nas outras, entender os outros no próprio contexto. Então, essa capacidade nossa de poder entender o outro no mundo do outro, isso é super raro. Isso não é alguma coisa individual propriamente, né? A gente descobre que nós temos inteligências que não são parciais e fechadas em identidades. Nós temos inteligências mais amplas. Elas parecem a mesma coisa, né? Porque quando nós estamos operando, a sensação nossa é a mesma, mas ela não é a mesma coisa, né? Então, assim, nós podemos manifestar essa sabedoria. Mas faz toda a diferença, por exemplo, na relação entre as pessoas. Se nós conseguimos entender o que o outro está vivendo, a gente pode ajudar o outro. Se a gente não conseguir entender o outro no contexto dele, o que de um modo geral nós fazemos? Pode ser que a gente tenha alguém na família que não esteja bem. Se a gente não conseguir entender a pessoa no contexto que ela mesma vive, e a gente for olhar a partir do nosso contexto, a gente vai dizer que desgraça eu ter uma irmã assim, né? Por quê? Podia vir uma irmã direita, agora veio uma aqui complicada. Eu já não estou gostando disso. Então a pessoa não está conseguindo olhar o outro, ela está olhando a si mesma. É como uma mãe também, ela tem um filho que nasceu com alguma dificuldade, com alguma particularidade. Ela podia dizer, isso não precisava ter acontecido comigo. Você não está olhando o outro, não está conseguindo entender o outro no mundo do outro, né? Quando os pais e mães entendem os filhos que têm alguma dificuldade, entendem no mundo deles, eles não nasceram no lugar errado. Eles têm a sensação que essa criança nasceu no lugar certo. Por quê? Porque quando nós conseguimos entender o outro, o mundo do outro, nós desenvolvemos uma conexão amorosa com eles. A gente encontra qualidades e a gente aprende diretamente com a experiência que o outro tem. Então, isso é uma bênção que nós podemos usufruir. Mas quando nós estamos olhando desde um ponto de vista parcial, particular, limitado, ou seja, de bolha, de gota, nós não temos essa sensação. A gente não é capaz de entender o outro no mundo dele. Quando nós somos capazes de entender os outros no mundo deles, então pode brotar essa dimensão de compaixão, por exemplo. A dimensão de compaixão é assim, a gente vê que o outro tem dificuldades, mas a gente não acha que o outro é aquilo. A gente entende que ele está vivendo aquilo, mas a gente não prende ele com aquilo. Por exemplo, por vezes surgem diagnósticos, né?
Os diagnósticos, de modo geral, prendem a pessoa naquilo que foi diagnosticado. Às vezes surge, já nem é diagnóstico, é assim, a pessoa é julgada num processo e condenada. Então a pessoa fica aderida àquela ação que ela fez. Ela não é aquilo, mas uma vez que ela fez aquela ação, é como se ela se tornasse aquilo. Ela não consegue se livrar daquele diagnóstico. Aquilo está no currículo dela, ela não vai conseguir se livrar daquilo. É como também crianças na escola, né? A criança pode ser diagnosticada de várias coisas. É difícil depois a pessoa se livrar dessa imagem que um dia aderiu a ela. Mas ela não é aquilo. Então, na visão budista, a gente vai entender que as pessoas elas têm um potencial de manifestação de muitos modos. E esse potencial de manifestação, ele pode dar origem a aparências, depois a outras aparências, a outras aparências. Quando nós encontramos aparências que são problemáticas, a gente vai dizer que essas aparências são problemáticas porque elas terminam produzindo sofrimento para a própria pessoa e para os outros ao redor. Mas essas são as aparências construídas. A própria criança ou jovem constrói aquilo através da originação dependente. Constrói aquilo e ele tem problemas com aquilo. Mas ele não é aquilo. Ele é a originação dependente. Ele é essa capacidade de produção de aparências. Né? Isso é que ele é. Então, quando nós olhamos alguém que está com um problema, nós olhamos ele, deveria brotar compaixão. Compaixão é assim, o outro está apresentando aquilo e aquilo é um problema. Mas ele não é aquilo. Então não há na compaixão uma rigidez de fixar o outro nos problemas que ele manifesta. Mas também não há um desvio do olhar que não vê os problemas. Então surge a visão do problema e a aspiração de que o outro se livre daquilo. Então isso é compaixão. Então brota compaixão. Junto com compaixão brota amor. Por exemplo, nós olhando o outro dentro do mundo do outro, nós terminamos descobrindo qualidades. Essas qualidades, elas são qualidades do outro, não estou nem pensando em mim mesmo. Qualidades do outro. É como um terapeuta olhando, é como um médico olhando, como um educador olhando, um professor olhando, um pai, mãe olhando seus filhos. O pai e mãe não estão olhando assim, eu gosto dele ou não gosto dele. O pai e mãe estão olhando as qualidades que ele tem, os obstáculos que ele tem. Aí ele toma os obstáculos com compaixão e tenta reduzir aquilo. E toma as qualidades elevadas e tenta irrigar para que aquilo floresça. Né? Todos nós precisamos de pais e mães que nos olhem com esse olhar. Mas todos nós também podemos ser pais e mães uns dos outros, desde que a gente use esse olhar. Quando nós somos capazes de olhar com isso, com a sabedoria do espelho, né? Entender o outro, o mundo do outro, localizar os obstáculos e localizar as qualidades positivas, surge a terceira das 4 qualidades incomensuráveis, que é a alegria. Surge a alegria. Isso já são inteligências do oceano, não são mais inteligências de gotas, vocês estão vendo? Não dizem, são inteligências que não dizem respeito a alguém em particular, se aquela pessoa está olhando para si mesma e ganhando ou não ganhando alguma coisa. Mas se nós manifestarmos compaixão e amor para os seres, nós vamos manifestar alegria. Aquilo surge naturalmente em nós. Quando surge alegria, aí se completa a sabedoria do oceano, porque surge equanimidade.
nós olhamos em todas as direções, não tem mais gotas separadas. Nós estamos olhando com o mesmo olhar em todas as direções, equanimidade. Então a gente vê, em qualquer direção que eu olhar, eu olho desse modo. Assim surgem os Bodhisattvas. Os Bodhisattvas surgem por essa inteligência. Ela não é uma inteligência da roda da vida. As inteligências da roda da vida, elas estão centradas numa gota, tentando sustentar a gota de qualquer jeito. Quem se fixa na gota vai passar por problemas variados, né? A pessoa tem momentos que a gota está brilhando, aí nós vamos dizer que é o reino dos deuses. Tem momentos em que aparecem outras gotas parecidas assim ao lado, né? Aí tem uma inveja, tem uma disputa. Então é o reino dos semideuses. Tem também as inteligências que brotam assim, bom, se eu me produzir, me limpar, trabalhar, a minha gota vai estar sempre direita, arrumada. Então, é o reino humano, assim, nós constantemente fazendo esforço para manter nossa bolha mais ou menos arrumada, assim, né? E a gente também não se dá bem conta que por mais que a gente trabalhe, a bolha vai murchando aos poucos, ela vai secando. Aí tem a bolha dos seres que dizem, bom, seja o que for, essa gota aqui vai andar do jeito que estiver andando. É a gota dos animais. Aí tem a gota dos seres famintos. A gota você pensa, se eu tivesse isso, se eu tivesse aquilo, se eu faltasse aquilo, então eu seria uma gota gloriosa, mas faltando isso, então não tem como. Né? Tem também a gota dos infernos, né? Do tipo, o que chegar perto eu contamino, eu destruo. Então, tem esses vários tipos de inteligências parciais de gotas. Mas tem essas inteligências, como eu expliquei, que ultrapassam a gota, provavelmente. Então não tem algo fixado. Aquela inteligência está manifestando assim, está olhando de forma ampla e produzindo benefícios. Esses benefícios, eles não são daquela gota. Aquela gota não está pensando, bom, eu vou ganhar, eu vou perder. Mas nela surge alegria e surge equanimidade. Então, a capacidade de olhar em todas as direções com esse olhar. Né? Então, nesse momento, a gota, ela não seca mais. Por quê? Porque essas inteligências que ela considera que são dela, essas inteligências, elas são perenes, elas funcionam. As nossas inteligências de gotas separadas, quando nós começamos a passar pelas várias etapas da nossa vida, elas vão sendo abandonadas e substituídas por outras inteligências. No final, a nossa inteligência se resume a tentar respirar. Assim. Daqui a pouco... terminando. Assim, eu não quero ser pessimista. Aí, inevitavelmente, nós vamos passando por isso. E as gotas separadas, elas têm esse ponto. Agora, independente da idade da própria gota, se houver esse olhar assim, compassivo, amoroso, aí brota alegria, aí brota equanimidade. Essa é uma inteligência, quando a pessoa olhar para essa própria inteligência, ela vê que é uma inteligência que não está no tempo. Mesmo que a pessoa morra, outros seguem com essa inteligência. Quando a pessoa entra no sonho da morte e surge do outro lado, ela também porta essa inteligência. Ela não tem a sensação que está faltando alguma coisa, que ela está com dificuldade. Não, ela tem essa inteligência. Aí ela se move assim. Então isso é a inteligência do Buda Kshobhya. Tem um Buda que rege isso. Quando as pessoas morrem, a gente faz práticas para o Buda Kshobhya, para que ele tenha uma passagem adequada, que ele tenha um renascimento adequado, tenha uma experiência de vida pós-morte adequada. Assim. Mas essencialmente essa prática é a gente reconhecer a dimensão de liberdade que todos nós temos. São as dimensões de liberdade do oceano.
Nós já somos gotas no oceano, só que a gente se separou. Né? A gente tenta criar, como a água da garrafa, tenta criar uma artificialidade para manter aquilo. Essa artificialidade é o nosso obstáculo. Aí surge também a sabedoria da igualdade. Então, na sabedoria da igualdade, nós olhamos para os outros seres e descobrimos que o que acontece com eles nos interessa. Então isso tem uma conexão direta com a sabedoria do espelho. Então, por exemplo, com os nossos filhos isso é muito comum, né? A gente olha para eles, o que está acontecendo com eles nos interessa diretamente. Os professores também, eles olham para os seus estudantes e o que acontece com eles interessa para o professor. Né? Se o professor olhar para o relógio e ficar pensando no horário de finalização da aula e ficar perguntando quantos dias faltam para receber o salário, ele já está em sofrimento. Aquilo ali já é um sofrimento. Ele pensa sobre o horário de finalizar a aula e a data do salário, ele está autocentrado. Ele está pensando, está com inteligência de gota. Assim, né? Mas se ele olhar para os seus estudantes, buscando beneficiá-los e se alegrando com o progresso deles, a aula, o tempo passa e os dias passam, a pessoa não tem a aflição correspondente à identidade. Ela tem uma mente ampla. Então a sabedoria da igualdade é uma chave. Se nós não tivermos minimamente uma manifestação de sabedoria da igualdade, nós vamos ter dificuldades. Então é natural, por exemplo, que as pessoas tenham aflições. Entre as aflições desse tempo agora, que é um tempo onde nós estamos constantemente convidados a olhar tudo a partir da individualidade, as aflições desse tempo é a perda de sentido da vida e a perda de energia em meio à vida. Né? Então é natural que as pessoas, por exemplo, se deprimam, tenham vários tipos de aflições. Né? Então todos nós estamos pressionados para ocupar lugares que são lugares de identidades que não somos nós mesmos. A gente termina vestindo aquela identidade. À medida que a gente se manifesta daquele modo, pode não surgir a energia necessária para que a gente siga manifestando essas funções que a gente está obrigado a fazer. Quando isso acontece, a nossa energia vai afundando, pode ser que a gente seja pressionado também pelo próprio ambiente e pelas expectativas dos outros, expectativas nossas mesmas. Então, não só não tem energia, como brota uma tristeza, uma sensação de aprisionamento nas próprias situações, uma insatisfatoriedade intensa. Isso resulta em vários tipos de aflições, entre elas aquilo que a gente vai chamar de depressão. Então, é super importante a pessoa reconectar com o oceano, ampliar a sua gota e gerar essa inteligência mais ampla. Então essas inteligências mais amplas, elas são a sabedoria do espelho, a sabedoria da igualdade. É natural quando a gente está em crise, que a gente não consiga se interessar verdadeiramente pelos outros. Isso é quase uma decorrência, assim, né? Todo mundo que está com um problema começa a olhar para o problema mais intensamente. Na perspectiva budista, quando nós mergulhamos intensamente em alguma coisa, nós estreitamos a nossa inteligência. Se nós estamos dentro de uma situação aflitiva e nos estreitamos dentro dela, nós vamos fritar. A gota vai ferver. A situação vai ficar difícil. Por isso a importância da sabedoria da igualdade, onde nós somos capazes de olhar para os outros seres, nós somos capazes de nos alegrar com coisas que acontecem com eles também.
não apenas com coisas que acontecem conosco. Vocês façam esse teste, assim. Se vocês estão numa situação feliz e adequada, porque vocês estão indo bem, pode ser que vocês estejam frágeis, no sentido de que vocês estão bem porque vocês estão bem. Mas, se vocês tiverem uma observação um pouco mais profunda, talvez vocês percebam que não estão olhando os outros, vocês não estão se alegrando com coisas boas que acontecem com os outros. Então isso é uma fragilidade. A gente deveria não só se alegrar com os outros, mas colaborar para as coisas boas dos outros. Aí nós colhemos isso junto. O Jagdo Rinpoche ele dizia, mesmo que a gente contribua de modo muito pequeno, quando aquilo tudo se dá, todos nós compartilhamos daquela felicidade. Ele tinha um exemplo que é uma coisa tradicional tibetana, né? Ele dizia assim, os tibetanos são nômades, tem muitos tibetanos nômades. São pastores, eles vão levando aqui. E no final do dia, é natural que eles se encontrem em lugares, são os melhores lugares para passar a noite, né? Onde tem água, tem algum abrigo, estariam se encontrando. Aí tem caravanas de ricos, caravanas de médios e caravanas de pobres. Aí tem um tacho, que é um sopão, assim, né? Aí cada um que chega, coloca alguma coisa naquele sopão. Tem gente que chega ali e só reza, né? Logo, uma benção, colocou uma benção no sopão, tem direito a comer o sopão. Ele se alegra. Então, é uma coisa sutil, interessante, assim, sabe? Aí todos, eles têm essa visão, né? Esses povos nômades, eles têm muita sabedoria, assim, desses encontros, né? Eu lembro também de uma história árabe, né? Mas isso é coisa que eu devo contar entre parentes, só porque eu me lembrei agora, mas vai desviar um pouquinho o assunto. Isso é uma história assim. Eles também se encontraram no final do dia, num local. Aí tinha um nômade, um viajante muito pobre. E tinham outros ricos. Então também tinha um sopão. Mas eles não faziam como os tibetanos, que cada um chegava e jogava alguma coisa dentro do sopão, né? Aí eles tinham uma consciência individual. Aí se conta que tinha um deles que era muito pobre, ele só tinha um pão seco, assim, pão de muitos dias, seco, endurecido. Aí ele colocou aquilo no vapor da sopa, assim, para pegar um pouco daquela umidade e o pão melhorar um pouco o sabor. Aí o mercador, que tinha o sopão, o dono do sopão, não gostou daquilo. Então ele denunciou o outro para a autoridade. Aí ele foi levado para a autoridade lá e o juiz entendeu o caso e perguntou, você tem moedas aí? Perguntou para o pobre, né? Você tem moedas aí? Vocês têm moedas no seu bolso? Aí ele disse, sim. Então, cima já ficou assim, não, ele vai cobrar agora de mim pelo vapor da sopa. Aí ele disse, então sacuda. Ele tlém. Ele disse, pronto, você está pago. Pegou o som. Mas na visão tibetana é que não era o contrário. Ele ia jogar o pão para dentro da sopa, ia comer a sopa e todos iam se alegrar, né? Mas dentro da perspectiva individual aí surgem essas tensões, né? Surge esse tipo de sofrimento. Então, essas inteligências, elas são inteligências mais amplas, elas ultrapassam as visões individuais. Tem também sabedoria discriminativa, terceira sabedoria. Cada uma tem uma cor. Vocês veem que as bandeiras tibetanas, tudo tem 5 cores, né? Então a primeira é a cor azul, a segunda é amarela, a terceira é vermelha, né? Então a sabedoria discriminativa é
cor vermelha. Então, a sabedoria discriminativa está ligada à compreensão do destino das bolhas, das gotas. Então, as gotas separadas, o que vai acontecer com elas? É assim. Então, tem uma compreensão disso. Tem sofrimento, tem origem do sofrimento, tem dissolução do sofrimento, tem caminho para a dissolução do sofrimento, tem meditação, tem toda uma coisa complexa para ajudar as gotas separadas. Inevitavelmente nós nascemos, vivemos, entramos em decrepitude e morremos. Essa é a história das gotas. Mas isso pode ser curado. A morte ela surge como uma artificialidade na dependência da consciência separada das gotas. Então tem um estudo muito bonito sobre a originação dependente que tem 12 etapas, sendo que a 12ª etapa é a sensação de morrer. A sensação de morrer ela é parecida com o sonho também, né? A sensação de dormir e sonhar. Então, esse ponto é assim, né? É uma coisa muito curiosa, né? Porque, por exemplo, quem dorme à noite e vai surgir no sonho também não leva propriedades. Não sei se você percebeu isso, né? Eu sou bom, hoje eu vou dormir, o que eu vou levar para o meu sonho? Vou levar meu carro, vou levar namorada. Não, namorada não vou levar, vou levar meu carro. Isso. Pode ser que no sonho tem outras opções, assim, né? Deixar esse sonho mais livre. Assim. Aí a pessoa vai para o sonho, né? Chega lá, pá, esqueci a minha carteira. E agora o cartão ficou. Aí, pá, ninguém tem essa sensação, é uma coisa super curiosa. Eles também morrem, aí não levou. Eles estão sendo, bom, agora ficou para trás isso e aquilo, meus livros, meus DVDs, meus long plays, minhas fitas cassete. A pessoa, uau, tudo ficou para trás, assim, como é que eu faço agora as fotos todas? Aí ficou. Eu deixei umas dívidas. Quero ver o que eles vão fazer agora. Não paguei imposto de renda. As pessoas se divertem. Enfim, eu estava com 40 pontos na carteira, agora quero ver, não vou nem poder me caçar a carteira. Então, aí a pessoa, ela não tem essa sensação, ela simplesmente surge de um outro jeito. Esse surgimento é o surgimento das gotas, né? Nós surgimos de outro modo. Mas existem as inteligências, essa inteligência é mais ampla. Então eu descrevi o que eu estou descrevendo isso, né? O Kim é como uma inteligência colocada fora das nossas vidas. Ela está olhando as nossas perspectivas. É super interessante isso. A base da sabedoria discriminativa é o silêncio, meditação. Então o Buda Amitabha, ele está nessa posição. Com a cara de Buda. Olhando tudo assim. Então, se diz que no budismo a base da sabedoria não é um conteúdo, assim, tipo a enciclopédia britânica, não é. A base da sabedoria é o silêncio. Porque nós, no silêncio, a gente olhando para as coisas, a gente, agora eu estou vendo aquilo, como é que veio, agora eu estou vendo aquilo. A gente não vê, porque nós temos condicionantes que agem e a gente não consegue ver. Mas se a gente fica em silêncio mesmo, livre dos condicionantes, aquilo tudo fica aparente. Né? Então a sabedoria, o Dharma, a sabedoria do Buda, brota do silêncio. Então a sabedoria discriminativa também brota do silêncio. Nós estamos aqui parados, olhando. As pessoas nascem, vivem e morrem. Todas. Uau!
elas têm crises periódicas. Nós estamos olhando assim, tipo o Google, olhando tudo. Assim, olhando tudo. E aí as pessoas, elas passam por isso, aí nós olhamos. Agora, quando a gente olha, a gente não olha a partir da nossa identidade, da nossa visão de gota. Nós olhamos de um lugar longe disso, livre disso. Por isso, aquilo tudo se torna claro. O que está acontecendo com vocês, né? Aquilo se torna claro. Quando nós temos inteligências parciais ou sabedorias parciais, também é por isso que a gente conseguiu se distanciar um pouco, não muito, mas um pouco. Aí quando nós olhamos aquilo, a gente olha com um olho melhor. Não é um olho de super sabedoria, né? Mas é um olho melhor. Então os pais olham com o olho mais amplo do que os filhos, de modo geral. Então o filho está indo mal na escola, os pais não estão vendo com visão absoluta aquilo. Mas eles dizem, meu filho, isso não é uma coisa boa. Melhor você estudar direito. Você precisa entender que a vida não é tão simples. Se você fizer como eu, aí você vai ter sucesso. Mas se não... Então ele vai olhando de um certo jeito, né? De modo geral, os pais têm algumas soluções que eles encontraram. E às vezes eles passam isso para os filhos entendem, eles têm sucesso naquilo também. Mas são sabedorias discriminativas limitadas. Mas existe a sabedoria discriminativa do Buda aqui. Ele está livre desse conjunto de referenciais comuns. Assim. Ele está mais amplo, mais livre. Então ele vê melhor. Aí brota o Dharma do Buda, os textos do Buda, os sutras, os ensinamentos, eles brotam disso, dessa mente livre atrás. Aí tem sabedoria da causalidade. A sabedoria da causalidade é assim. Se a gente fizer um certo tipo de ação, aquilo resulta em problemas. Se fizer outro tipo de ação, resulta em coisas melhores. Então é melhor fazer melhores ações do que piores ações. Com certeza. A gente começa a olhar como fazer isso. Aí surgem 4 formas de ação que são super importantes, são chaves assim, para a gente melhorar a nossa própria vida. Né? Então a primeira delas é a ação de poder. A ação de poder não é agarrar o outro pelo pescoço. A ação de poder é não se perturbar se o outro agarrar a gente pelo pescoço. É não se perturbar. Essa é a ação de poder. Vocês estão passando pelo shopping, as meninas passam uma loja de bolsas e sapatos. Não se perturbe. Eu passo pela loja de chocolates. É isso. Você não se perturbar. Aquilo, nem o olho abre, nem mais nem menos. A respiração não se altera, não tem nenhum tremor. Nenhuma sensação de desgraça também, porque não comprou nada. Isso é não perturbação. Ação de poder. Vocês entendem por que é poder? Poder é isso. Se diz que nas lutas marciais a ação mais importante é a ação de poder. Não ser atingido pelo outro. Né? O do outro bate. Aí o outro chegar perto e pá! Então, lutas marciais é essencial não se abalar com a cara feia do outro, nem com a batida que o outro causou. Depois, ação pacificadora. Isso é super útil, vocês vão ver assim. Se papai e mamãe chegam em casa, assim, né? Ação pacificadora. Né? Tem que dar bronca em alguém. Ação pacificadora. Ação pacificadora é uma bronca bem dada. A gente começa lembrando, você é meu filho, eu lhe amo muito. Estamos indo bem por enquanto.
Você sente aí, agora tem que dizer, você é meu filho, desde que você nasceu naturalmente. Assim. E a gente lembra as coisas boas que tem ali, tudo assim, né? Pronunciação pacificadora. A gente refaz os compromissos, né? Vou estar sempre com você, vou lhe ajudar, com certeza. Depois vem a ação incrementadora. A gente olha as qualidades positivas que o outro tem, né? É o chefe se preparando para dar uma bronca. As qualidades positivas que o outro tem. Você é super inteligente, você gosta de ficar jogando no computador na hora do trabalho. Você é super rápido, assim, fazer desenhozinhos de vários tipos, né? De ficar falando com muitas pessoas. Você é super hábil, assim, a sua comunicação é ótima. Aí vem a ação irada. Ação irada, quarta forma de ação. Ela não é a que a gente gosta, né? A ação irada a gente não gosta, assim, nem de receber, nem de aplicar. Mas a ação irada é super importante. Porque a ação irada é assim. A gente vai ajudar o outro a não fazer uma coisa que ele não deve fazer, que vai prejudicá-lo, né? Isso está associado à compaixão. A ação irada é uma forma de compaixão. Todo mundo precisa, né? Outro dia eu estava dizendo para uma pessoa também, né? Eu usei bem isso, assim. Pessoa escorregadia e... Então, estava lembrando esses aspectos, né? Em primeiro lugar, eu não devia me perturbar ao falar aquilo. Em segundo lugar, lembrando as qualidades positivas, os progressos que a pessoa tem tido. E assumindo o compromisso de continuar ajudando, sem nenhum tipo de... Aí, antes da ação irada, ele diz, olha, eu acho que às vezes tem pessoas que não gostam de ouvir coisas que possam parecer críticas. Pessoas não gostam de ouvir sobre a necessidade que elas têm de mudar e de fazer outros tipos de ação que são mais hábeis. Pessoas não gostam de ouvir. Assim, eu te pergunto, tu quer ouvir alguma coisa assim? Honesta, assim? A pessoa me disse, olha, eu talvez não queira ouvir. Eu gosto de descobrir por mim mesmo. Digo, eu também acho isso, né? Eu acho isso perfeito. Mas eu só estava fazendo essa pergunta porque agora eu fico tranquilo. Eu não preciso me ocupar, né? Se tudo está errado, eu acho que esse é um bom método da pessoa aprender realmente. Eu fico feliz porque então é uma coisa consciente, né? A pessoa não ouve porque é preferível não ouvir mesmo, a pessoa segue e ela aprende, né? Eu também gosto desse modo, assim, né? Meus alunos também eu prefiro, assim. Eu só digo sim para eles, assim, né? Eles vão batendo, depois eu vou ajudando a consertar e juntar os pedaços, assim. Aí a pessoa, mas se você quiser falar, pode falar. Então, é assim, a gente pede permissão para oferecer alguma coisa que vem do coração, que é para o bem do outro, mas que a pessoa pode não achar muito bom, assim. Aí a pessoa diz, você é um tonto. Não vai dizer isso. Mas aí nós vamos olhar, porque a sabedoria da ação irada, ela não é para diagnosticar e criticar a pessoa. É para ajudar a pessoa a se comportar melhor, entende? Aí tu diz para o menino, se tu não quer pingar tua roupa, deixa o prato mais perto e põe tua cara por cima do prato. Aí tu come aquilo pingar cai em cima do prato, entendeu? Agora comer macarrão, prato lá e aqui, a roupa vai ficar horrível. Não tem solução. Então, não é uma crítica, não é assim, você é um pingador de roupa.
Você pode fazer melhor, entende? Tem um truque aqui, tem uma coisa que é simples, você observa que não dá certo. Então, não é assim, estatisticamente, você tem, às vezes tem uns pais assim, você sempre suja a sua roupa. Isso é destruição, o pai está destruindo o outro. Né? O outro realmente está sempre sujando a roupa. Mas a coisa é assim, não é isso. Você não é isso. Você pode simplesmente puxar o prato e comer melhor, entende? Além do mais, mesmo não sendo italiano, você pode girar aqui, assim, comer assim, melhor. Então a gente pode fazer isso. Ele diz assim, como é que está escovando os dentes? É assim, meu filho. Se não escovar direito, tem isso. Agora eu passo o fio dental aqui. Olha aqui no fio dental como é que está. E que esse fio dental está com... Tá aqui um pouquinho de sangue, olha aqui, ó. Tua gengiva está inchada. Isso é sujeira que está ficando nos dentes. É assim, você não precisa ter que sentar na cadeira do dentista e ficar furando o dente. Você pode fazer coisas mais criativas. Aí o outro começa a entender. Então isso é vantajoso. Isso é, num certo sentido, ação irada, né? Não é uma ação contra o outro, uma ação a favor do outro. Isso que a gente vai chamar uma ação compassiva. Agora, quando a gente está exercendo uma ação compassiva, nós já não somos mais gota. Gota é o irmão. Ele escova o dente direito, isso é azar dele, isso aí é assunto com ele. Eu não vou me ocupar com isso. Ele não pegando minha roupa, tudo bem. Então tem esse aspecto assim, né, que a gente... Então, tem uma inteligência que ultrapassa a nossa própria, o foco da nossa própria identidade. Nós estamos olhando de uma forma mais ampla. Então, aqui é a sabedoria da causalidade. Nós ajudamos o outro a entender o processo causal. A gente faz uma coisa, produz um resultado. Faz outra coisa, produz outro resultado. Melhor ajudar as pessoas a produzir melhores resultados. Então, essa é a quarta sabedoria. Ela também não é sabedoria de alguém. É uma sabedoria ampla, beneficia a todos. Né? Aí tem a sabedoria de Dharmata. A sabedoria de Dharmata é assim. Nós não somos as gotas, nós somos o oceano. Isso é assim. Eu não sou o oceano em gota, agora eu sou essa gota aqui. Não. Essa gota aqui, ela já exerce, ela tem o poder de exercer as qualidades do oceano. Assim, quando a gota se dissolver, vai se dissolver no oceano aí, então tudo bem. Não, a gota já é o oceano. A sensação de que ela é uma gota, isso é uma construção. Do mesmo modo que eu pego um barro e faço virar tijolo, eu faço uma construção que é como se fosse uma gota. Mas não é uma gota, só porque eu estou usando sabedorias de gota, entende? Mas eu tenho a sabedoria do oceano, automática, não tem nenhuma sensação de impossibilidade. Eu não preciso abandonar nada. A própria noção da gota, ela é uma extensão da sabedoria ampla do oceano. O oceano pode se fazer gota, enquanto uma forma de pensar. Do mesmo modo que a gente também surge num sonho com outra identidade, de outro jeito, a gente manifesta gotas de vários tipos. Mas nós não somos isso. Nós naturalmente somos amplos. Então essa construção, essa visão de que nós somos amplos, isso é a quinta sabedoria. Sabedoria de Dharmata. Então, na visão budista, a noção de felicidade, superar o sofrimento, e liberdade de transformação, ela está ligada a esses aspectos. Né? Nós ultrapassarmos as gotas e usarmos sabedorias do oceano. Elas nos levam de condições de fragilidade, que é o foco estreito da gota, até um ambiente amplo, onde não há propriamente uma aflição. Agora, nós vamos encontrar muitos exemplos. O Dalai Lama gosta de lembrar isso. Nos exemplos de compaixão, ele vai dizer que de modo geral, a economia, o pensamento econômico é o pensamento de gota. E a compaixão é o pensamento de oceano. O pensamento de gota, ele não produz um resultado. Assim, né? E sempre que a gente tem problemas, nós voltamos para o
esse casal que veio de São José, não, de Ribeirão Preto, né? Vieram de bicicleta de Ribeirão Preto até Viamão. Uma bicicleta dupla, né? Nossa. De 2 pedalando assim. Só a bicicleta pesava 30 quilos. E mais cheio de bolsas, assim, estão carregando aquilo tudo. Eles vão pedalando. E quando estão cansados, eles param em algum lugar. Eles dizem, todo mundo acolhe, todo mundo ajuda. Então isso é um pouco se jogar, né? De gota no oceano. Eu achei aquilo muito interessante. Essa disponibilidade deles. Eles não vão parando em hotel. Eles vão parando onde dá para parar. E tem essa compaixão, né? É muito interessante isso. Aqui no Brasil, super difícil andar desse modo, porque as estradas são muito perigosas, né? Tudo muito perigoso por todo lado. Mas a questão não. E quando um cansa, o outro. Já tem mais isso, né? No mínimo 2 gotas. Né? Como eles dizem, eles estão andando de 4 patas. 4 pernas. Pedalando. Né? Bonito isso. Então esse é um aspecto super interessante, né? Se vocês olharem a história da sangue original do Buda, eles estavam assim, abriram os braços e andaram pelo mundo, né? Porque eles não usavam cozinha, eles usavam uma tigela, eles pediam comida, né? As mendicantes. Então se eles ganharem, eles ganham. Se não ganharem, deu problema. Acho que de vez em quando eles ficavam sem comer, assim, né? Agora tem o Buda de restaurante chinês, e é diferente, ele está sempre na porta do restaurante, aí ele começa a engordar, assim, né? Aquele restaurante chinês é uma outra categoria. Tigelinha de macarrão. Ele, ó, em vez de andar por aí, te encontra um bom restaurante chinês, é fácil, é a vida melhor. Então tem isso, né? Esse é um modo de viver também, né? Ou seja, produzindo benefícios para os seres. Na visão budista, quando o Buda oferece a tigela e pede, ele está trazendo benefício, né? Então eles pedem para os ricos, para os médios, para os pobres, pedem para todos. Então, os pobres, às vezes, eles sentem que são miseráveis. Já imaginou, por mais miserável ele consegue dar alguma coisa? Né? Às vezes as pessoas se sentem miseráveis porque elas parece que não tem nada para dar. Mas quando elas conseguem dar, o coração delas se abre. Né? Isso é super importante, isso é uma base super importante de ensinamento. Né? O Gandhi ele dizia, o rico não é o que tem muito, o rico é o que tem o suficiente que permite dar. Então a riqueza é a sensação de que pode dar. Eu achei isso super inteligente. Porque tem muitas pessoas que têm muitas coisas, mas elas não têm a capacidade de dar. É como se elas tivessem uma dependência, elas precisam tanto que elas não conseguem dar nada. Mas tem aqueles que têm pouco, segundo um outro padrão, mas aquilo está disponível, né? Então isso é o oceano. O oceano é quando isso começa, quando as trocas começam a acontecer, né? Então a gota, ela não está mais fechada. A água não está mais fechada dentro da garrafa. A água troca com o oceano, tudo troca, né? Então isso é super importante. Assim. Aí o Buda era essa garrafa aberta, assim, né? Essa gota aberta. Então, qualquer um que chegasse para ele estava produzindo muitos benefícios, não só pela presença dele, pelo olhar dele, pela manifestação da presença dele, os benefícios já estavam acontecendo. Né? Hoje ainda há essas tradições de mendicantes, de budistas. Né? Só que nós estamos num mundo organizado agora, né? Estamos num mundo estranho, assim, super organizado. Então a pessoa se inscreve pela internet, marca a data que ela vai fazer a oferenda.
floresta. Os monges têm uma escala, já estão assim, já estressados de tanta gente que quer oferecer coisa. Agora deixa eu ver onde é que eu tenho que ir. Hoje eu tenho que ir lá. É muito longe, não sei se é. Não, tá bem, tudo bem. Pá, só isso. Mas eles não pensam assim, né? E são os meditantes da floresta, né? Que vivem na floresta. As florestas estão desaparecendo, né? Mas ainda tem isso, né? Aí eles mendigam das pessoas. Então é notável, maravilhoso isso, né? Realmente maravilhoso. Assim. Então pessoas dignas, eles se movem, se dedicam àquilo, eles iluminam onde eles andam pela própria presença. Né? Nossa, foi bonito assim. Então aqui eu falei um pouco da liberdade, né? Falei mais ou menos assim, felicidade. Né? Eu vou dar um tempo para alguma pergunta que vocês queiram fazer também. Boa noite, Lama. Por favor, durante a prática de meditação, o ideal, o melhor é que, por exemplo, assim, se a gente está praticando shamatha impura e no meio resolve focar nos 5 lungs, isso é bom ou é melhor a gente seguir a sessão até o final com shamatha impura e depois, por exemplo, se dividir 45 minutos em 3 sessões de 15, a intercala com foco nos 5 lungs, ou isso pode ir flutuando, depende de como o meditante está naquele momento disposto? Eu acho que é melhor não fazer nada forçado, sabe? Então, como a pessoa sentir que está progredindo, ela segue assim, né? Pode variar. Pode variar. Eu também gosto disso assim. Por exemplo, se a pessoa está praticando sozinho, ou às vezes em grupo também dá, a pessoa estuda um texto, aí medita um pouco. Por quê? Porque quando a gente vai meditar direto, nós estamos com as impressões do dia, né? Se a gente lê um texto, nós estamos com as impressões do texto. Então, quando a gente está meditando, a mente se distrai, é muito natural que ela se distraia para dentro dos conteúdos que a gente tinha olhado antes, né? Então, se eu me distrair, o conteúdo que vem é um conteúdo ótimo, né? Aí, talvez eu até mesmo consiga descobrir alguma coisa extraordinária. Eu tenho uma intuição, uma visão sobre o próprio texto, sobre a própria sabedoria que a gente estava acessando, né? Eu acho super bom, assim, a gente vai estudando um pouco, meditando um pouco, estudando um pouco, meditando um pouco. Acho que é muito útil, muito rápido. Lama, posso perguntar? Por favor. Voltando ao assunto do dar e receber. Voltando ao assunto do? Aquele que o senhor estava falando sobre oferecer, né? O que você oferece, sobre dar, enfim. E quando, que às vezes você pode não se sentir miserável por não ter nada, sentir que não tem nada para oferecer. E quando você sente que tem para oferecer, mas você acha que para aquela pessoa, para quem você quer oferecer, ou aquela situação não está aberta para receber o que você tem para oferecer. Você muda, oferece para outro lugar? Melhor não oferecer. É melhor não oferecer. Melhor não oferecer. Por exemplo, uma das coisas que eu tenho visto, assim, que é um problema verdadeiro, a pessoa ouvir os ensinamentos, e aí ela começa a fazer oferecimentos para os outros, né? E ela imagina que vai receber alguma coisa em troca por oferecer, né? Porque é mais ou menos o que eu estou dizendo. Não, se você oferecer isso, vai acontecer coisas assim. Aí a pessoa começa, ela acredita no que eu estou dizendo. Isso é um problema. Mas ela acredita, mas ela está usando um foco autocentrado. Ela é uma gota oferecendo, ela não é um oceano oferecendo.
quando ela é uma gota oferecendo, ela está oferecendo já pensando o que, que vai decorrer. A pessoa vai para os infernos. Aqui, por exemplo, a palavra inferno, ela é fora do contexto cristão, né? No contexto cristão, inferno é uma coisa super grave. No budismo, os infernos ela vai para um sofrimento, né? Ela gera um sofrimento. Então, o inferno não é um lugar, o inferno não é uma posição da mente, na visão budista. Assim. Mas a pessoa vai para uma posição desse tipo, porque ela está esperando que o outro, então, reconheça que ela é uma grande pessoa, alguma coisa assim, então fique sob o poder dela. Agora ela já que fez algumas coisas, agora ela quer isso, quer aquilo. Então esse mecanismo de troca ele é super grave, sabe? Então as pessoas sofrem.